Então, aqui o capítulo 7 e 8, ele se passa basicamente em torno de um caso, e mais uma oportunidade super interessante desse livro, da gente conhecendo um caso, já venho falando isso nos outros capítulos, conhecendo um caso na prática, a gente vê como é que se aplicam as incríveis e perfeitas leis divinas, né, na nossa vida real. Então, assim, Filomeno conta que ele foi visitar um quarto na enfermaria, isso já era meio que o estágio dele já começando ali, e aí nesse quarto ele conheceu a história do amigo Leôncio. E aí vamos fazer um resumo aqui dos pontos principais da história de Leôncio, que Filomeno destaca. Leôncio, na sua última encarnação, ele foi um grande estudioso do espiritismo. Ele estudava bastante, era interessado. Só que ele tinha um probleminha, né? À medida quanto mais ele estudava, ele defendia a doutrina, mas na estratégia de atacar os outros, atacar aqueles que pensavam contrários, né? Sempre muito crítico, se achando dono da verdade. E aí a gente já está vendo onde é que isso, né, que esse negócio ia parar, né? Então, ele era um sujeito muito orgulhoso e vaidoso, provavelmente trazendo aí características já de outras existências, e esse orgulho e vaidade foi o grande veneno que acabou com a vida dele. Primeiro que resultou num processo obsessivo, você tinha ali espíritos já à espreita para prejudicá-lo, e aí ele deu essa grande brecha, que é uma brecha frequente que a gente dá, de orgulho e vaidade, e aí começou um processo obsessivo que foi progredindo. Nesse processo, aconteceu que ele frequentava alguns centros, pela descrição, para fazer palestras, né? Porque ele era visto pelo grupo, pelo movimento espírita ali da localidade dele, como uma pessoa importante, que conhecia bastante o espiritismo e tal. E num desses centros ele conheceu aí uma jovem médium e se apaixonou por essa jovem. Sendo que esse processo aqui, ele foi bastante influenciado pelos obsessores. Os obsessores sabiam que isso iria prejudicar a vida dele de alguma forma e investiram nesse processo. Eles se apaixonaram, isso foi descoberto pela equipe do centro, gerou um escândalo, né? Tipo, pô, o cara é casado e tal, e ele foi expulso, eles foram expulsos do centro, logo a esposa dele descobriu, e enfim, isso resultou num divórcio inevitável, e essa amante, que na verdade era a nova companheira, a ex-amante, que agora é a nova companheira, ela morreu depois de um tempo, e foi uma contribuição do processo obsessivo também, né? A saúde dela foi ficando frágil, ela também estava sendo obsediada, e ela acabou desencarnando. E aí começa um afundamento desse cidadão. Ele desenvolve um episódio depressivo grave e se envolve fortemente com o alcoolismo, e acaba, e a morte dele, Filomeno escreve, com uma morte lastimável, uma morte assim, ele foi definhando aos poucos, né? Então, assim, ó, aí você vê o processo obsessivo atuando forte também. A gente às vezes pensa em obsessão, imagina assim, logo suicídio e tal, mas muitas vezes o obsessor ele consegue essa desencarnação de forma mais lenta, e para ele às vezes até interessante, o indivíduo morrer de uma forma assim bem acabada, né? Assim, de uma forma bem ruim do ponto de vista bioenergético, para o obsessor vai ser muito melhor para pegar esse indivíduo lá do outro lado e escravizá-lo, né? Isso é uma estratégia que eles usam também. Tá? Então, essa foi a história dele, né? Já adiantando aí que eu tinha falado, quando ele desencarnou, ele foi facilmente escravizado pelos obsessores, o estado psicológico dele era péssimo, então foi uma presa fácil para esses obsessores que já estavam dominando ele encarnado. E depois de um longo tempo de sofrimento, ele foi, olha só que interessante, ele foi socorrido por intercessão de dois espíritos, a mãe dele, da última vida, e a ex-esposa, a esposa traída, né? Pela jovem lá, que ele se apaixonou pela jovem no centro espírita, jovem médio, essa ex-esposa o amava muito, e intercederam muito por ele, assim, né, orando, né, pedindo muito a Deus, pedindo aos espíritos auxílio, e isso, essa intercessão desses espíritos realmente entrou na contabilidade para ele ser digno de socorro, né? Isso é um princípio interessante que a gente vê nas histórias, e até sustenta um pouco a fé dos católicos, por exemplo, nos santos, né? A ideia de que o santo ele intercede, mas a intercessão é no princípio assim, de você ter pessoas ali que estão orando por você, que estão contribuindo com energia salutar para a tua recuperação, e não no sentido que o santo ele tenha um poder ali, seja um assessor direto de Deus e vá lá e faça o milagre por você. Mas a intercessão, de fato, ela é um mecanismo que acontece muito no mundo espiritual. E aí a moral da história, né, na discussão que eles estavam fazendo desse caso, mas se pede
aquele que mais recebe. Esse indivíduo encarnado, ele teve a oportunidade realmente de contribuir muito pelo conhecimento, pela capacidade de raciocínio, pela inteligência que ele tinha e pelo conhecimento que ele tinha do espiritismo. Então, a responsabilidade desse indivíduo é muito maior do que aquele que não conhecia as soberanas leis. E aí, mais alguns pontos, Alberto, que já no capítulo seguinte, Alberto é o instrutor lá que está com Filomeno, ele esclarece, isso tudo, essa história foi colhida lá no quarto, né, onde o espírito estava internado, e depois tem alguns esclarecimentos, aí que são 2 pontos, né, que é uma pergunta de Filomeno, por que, que o conhecimento espírita não impediu o fracasso desse indivíduo? Pô, ele conhecia tanto, ele estudou o espiritismo inteiro ali, conhecia como é que a coisa funcionava, não era óbvio para ele que ele estava numa cilada, que ele estava fazendo, né, besteira na vida dele? E aí aquele velho problema, orgulho e vaidade são grandes pedras que cegam as pessoas, é impressionante. Quando você está sob a ação dessas questões aqui, e o processo obsessivo, ele estimula muito isso, você fica realmente cego, é impressionante. E isso a gente leva, inclusive, para outras coisas da nossa vida, os grandes embates políticos, né, que as pessoas travam, se acham donas da verdade e tal, e matam e morrem por isso. Muitas vezes tem isso, tem características nossas da gente achar que a gente é dono da verdade e querer impor essa verdade a todo mundo. E tem uma coisa muito importante que não podemos esquecer, que o quê? Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é apenas um acúmulo ali de conhecimentos que pode, inclusive, estar sendo contaminados. A forma como eu aplico esse conhecimento está sendo contaminado pelos meus aspectos emocionais, as minhas crenças, minha experiência. É diferente de sabedoria. Sabedoria é um conhecimento mais amplo, menos sujeito a essas interferências e tem a ver com realmente com o alinhamento às leis divinas. Outra questão sobre esse caso mas e por que esse espírito ele foi socorrido nessa instituição? Vamos lembrar que esse hospital ele é especializado em médiums, especialmente em médios. E aí é colocado assim, que ele tem méritos, esse indivíduo, assim, de alguma forma ele contribuiu, o conhecimento que ele tinha do espiritismo, quando ele ia fazer suas palestras e tudo mais, ele colocava alguns elementos importantes, ele ajudou pessoas a refletirem, a ampliar seu conhecimento, sim, apesar dele ter feito muita besteira na vida dele, ele de fato, ele contribuiu em algo, ele tem seus méritos, e esses familiares que a gente comentou, ex-esposa e mãe. Outra questão é porque o caso dele tem alguns problemas específicos que podem ser melhor ajudados nesse hospital. Que assim, a equipe que trabalha nesse hospital, a equipe de terapeutas de hospital, eles têm a possibilidade de gerar um ectoplasma. Desses médiums que estão no hospital, eles têm a possibilidade de gerar um ectoplasma que favorece algumas terapias. Terapias, por exemplo, como a TVP, Terapia de Vidas Passadas, que é uma terapia muito utilizada no mundo espiritual, em que você consegue acessar, consegue induzir que esse espírito acesse memórias de vidas mais remotas, para que as coisas façam sentido para ele, para que faça a chamada caída de ficha, né? Da ficha cair, de você conseguir alinhar alguns pensamentos, algumas crenças, e conseguir dar um passo adiante no processo terapêutico. Isso é uma terapia muito usada no mundo espiritual. No mundo dos encarnados, a gente tem um pouco disso, é polêmico, inclusive, não é o assunto aqui dessa nossa discussão. A gente pode falar isso em outro momento. E tem a questão da retirada de implantes cerebrais. Olha só, parece algo de ficção, mas é extremamente comum até. No processo obsessivo, é uma técnica mais sofisticada, o obsessor ele implanta determinados chips, estruturas dentro do cérebro perispiritual do obsediado. E isso gera um problemão, né? Que para você remover isso, muitas vezes você tem que fazer uma espécie de cirurgia que é feita dentro do tratamento aí desses espíritos desencarnados. E para isso você precisa de determinado ectoplasma. E, em resumo, este ambiente hospitalar ele seria muito útil para o tipo de problema desse espírito. Ok? Então, esse é o resumo aí, os pontos principais do capítulo 7 e 8.